Muito bem-vindos à série Seja Livre. Hoje com o tema Falta de propósito, o que pode ser? Eu sou Jorge Penteado e sou mentor, especializei-me em auxiliar pessoas a buscarem sentido na vida, fazendo com que elas possam buscar exatamente isso que está envolvido neste tema de hoje. Propósito na vida. Uma pessoa sem propósito é uma pessoa que não tem um destino, é uma pessoa que não tem nada, não deseja nada, não quer alcançar nada. É uma pessoa que vai passar uma vida aqui neste planeta para não fazer nada, apenas reclamar, apenas manter sua frequência baixa o tempo inteiro e ficar falando mal de tudo que existe. Por quê? Porque não tem a compreensão, não buscou entender porque as coisas são do jeito que são. Não sabem sequer quem elas próprias são. Então, vamos lá, vamos dar sentido à nossa vida. O tema, falta de propósito, o que pode ser, nada mais é do que você, quando externa alguma coisa nesse sentido, é de dizer que você está desorientado. E você precisa, então, entender que isto aqui nada mais é do que uma objeção em sua vida. E você precisa saber tratar as circunstâncias contrárias, as objeções, como contornar para ter uma vida que realmente vale a pena. E para isso você precisa dar sentido à sua vida. Sempre coloco que dar sentido à vida significa nada mais, nada menos do que você realmente entender quem você é, o que você é, para que você está aqui. Estas perguntas trarão a vocês respostas muito importantes e é em função destas respostas é que você vai poder matar esta objeção. A partir do momento que você sabe que você tem um grande poder dentro de você, quem te criou, que você recebeu dele uma série de faculdades superiores mentais que o diferenciam dos outros seres que estão na face da Terra, mas precisa ativá-las. Que o próprio Criador deixa claro com o movimento de expansão do universo o que nós devemos seguir como leis, bastando observar o que acontece no universo para que a gente replique em nossas vidas. Por quê? Nós somos parte de um todo. O todo é o universo, o todo é o Criador. Então nós precisamos buscar este tal de propósito. Muitas vezes se confunde o que significa propósito com relação a objetivos. Na verdade, a definição que eu dou aos meus mentorandos e mentorados é de que sempre que você busca um propósito, este pode estar no nível universal. O nosso propósito aqui é servir, mas nós precisamos ter objetivos que meçam se nós estamos andando na direção de estar servindo, e este servir pode ser de várias maneiras. Isso vem de cada um de nós. Então precisamos estar atentos a isto e buscando objetivos em nossa vida que nos mantenham nesta direção de dar sentido à vida. Dar sentido à vida é fazer com que você se desafie constantemente, que você busque crescer constantemente de maneira progressiva na busca deste propósito, na busca de servir, que está na sua essência, que é espiritual. Portanto, você deve deixar de lado esta busca pelo propósito como sendo uma objeção. Eu não consigo, eu não sei como fazer. Existem uma série de maneiras de você fazer isso, mas a maneira mais direta que você pode buscar o seu propósito é começar a procurar compreender como as coisas funcionam aqui neste planeta. Quem você de fato é aqui como um ser trino. Você é um espírito e você tem um corpo e uma mente para gerenciar este corpo e esta passagem sua por aqui. É bem isso que acontece. Agora, estou falando aqui de uma maneira que a fundamentação não está, digamos, muito clara,
mas hoje, tanto a ciência quanto as religiões em si estão aceitando exatamente isto que eu estou passando para vocês. Ou seja, nós estamos aqui com um fim precípuo. Este fim é de servir. E este servir eu preciso, para manter meu direcionamento nele, estar colocando objetivos que me façam crescer, que me estimulem, que me dão vontade de viver. É disto que nós estamos tratando aqui. Nós precisamos entender que se nós fazemos parte de um todo, e este todo tem que funcionar, este todo que é o nosso Criador espera de nós pelo menos aquilo que Ele colocou em nós para que a gente fizesse aqui durante esta passagem. Então, é por aí que vocês precisam pensar. E existem várias maneiras, mas existem maneiras hoje dadas pela ciência que são assertivas, são maneiras que vão fazer com que você entenda o processo. E para entender esse processo, você não precisa ter grandes conhecimentos, precisa voltar sua atenção a ele, buscar esta compreensão e começar a viver de uma maneira melhor. Para vencer esta objeção, nós precisamos nascer de novo. O que significa nascer de novo? Se você olhar as Escrituras Sagradas, esse termo aparece de maneira muito clara. O nascer de novo nada mais é do que reconhecer que você foi criado, que você tem uma origem. E quem cria, cria com um objetivo. E a partir do momento que cria, está ali, naquele que foi criado. Principalmente com relação à parte espiritual, aos seres humanos, que tem toda uma diferenciação em relação aos demais animais, seres vivos, enfim, que existem sobre a face da Terra. Então, como que nós vamos, na realidade, estar fazendo com que o propósito apareça na nossa vida de uma maneira muito clara? Este propósito mais alto, o propósito de servir. Na verdade, quando eu falo mais alto, eu falo de um objetivo mais longe do nosso alcance, que é simplesmente estar servindo e fazendo isto com prazer. E a partir do momento que você entende isso e se qualifica com relação a compreender como você pode fazer isto, você seguramente terá uma vida aqui abundante, uma vida aqui onde você vai poder desfrutar de tudo que é recurso que há na face da terra de uma maneira prazerosa, enquanto você está servindo a todos ao seu lado, enquanto você está vivendo. Então passarei a dar exemplos que eu tive em minha vida. Houve um momento em que despertou em mim toda esta curiosidade do que, o que eu sou, o que eu estou fazendo aqui, de onde apareci, como estas coisas acontecem, como pessoas vão proliferando na face da Terra, ao mesmo tempo que outras estão saindo da face da Terra diretamente, né? E estas coisas vão te levar a algum lugar. Então, na minha vida, o primeiro exemplo que eu dou para vocês foi, depois de ter um vazio, como já coloquei algumas vezes, eu estava num processo de me retirar do meu serviço de vários e vários anos, onde tive muito sucesso, e me senti solto. Solto do tipo, eu não tenho mais uma empresa por trás que me leve para o mercado, que tenha um nome, uma marca, e que o pessoal esteja mais interessado porque eu tenho um título lá dentro. Eu sou um vice-presidente, eu sou um presidente, alguma coisa desse tipo. Não. Quando você começa a ver que a vida vai chegar num determinado momento e você pode, já desde agora, com a mais tenra idade profissional que você tenha, começar a pensar que isso um dia acontecerá. Porque acontecerá. Acontece com todos. Todos que têm aparentemente sucesso na vida. Então, o que aconteceu no primeiro momento? Descobri quem sou. Eu descobri que o ser humano é trino. Eu descobri como? Buscando a compreensão, fazendo uma série de exercícios
práticos, observando muita coisa como faz a ciência, que hoje, juntamente com a religião, estão colocando o nascer de novo como aquele ponto crucial na sua vida, que significa: eu, a partir de agora, estou consciente de que existe um Criador. E que este Criador me criou, e assim como um pai, ele quer me manter. Ele dará a mim tudo o que eu desejar, porque é um pai. Agora, para que eu possa receber, eu tenho que estar dentro das condições que ele também deixa no ambiente em que eu estou hoje vivendo. Eu tenho que olhar para o universo e tenho que ver como o universo se comporta. Ele está se expandindo e eu preciso me expandir da mesma maneira. Então, neste exemplo que eu estou dando sobre a minha pessoa, eu estou dizendo para você que num determinado momento eu reconheci o Criador. Eu nasci de novo. Por quê? Porque até aquele momento eu não dava a mínima para isso. Eu simplesmente estava vivendo numa grande zona de conforto, nós vamos ver melhor o que é isto, e levava a vida, me satisfazia, até o momento em que você começa a se questionar. Quanto mais cedo você se questionar, mais cedo você usufruirá de tudo que está aqui. Pense nisso e comece a se preocupar agora em buscar essa compreensão. Tem pessoas, como eu, que têm toda uma vivência, que têm toda uma vida, já tiveram muito sucesso e chegaram nesse ponto. Esse ponto em que ele teve que parar e pensar na vida e se dedicar a uma compreensão. No meu caso, eu parei 4 anos, praticamente foram 4 anos sabáticos, em que eu fiquei estudando fortemente a conexão religião juntamente com a ciência. E ela existe e há uma convergência com relação a este ponto, o nascer de novo, o reconhecer que há um Criador em nós. Nós vivemos num país, o Brasil, que ele está populado por pessoas que vêm de religiões cristãs. Então é muito comum, entre todas as religiões existentes, que tem basicamente os mesmos fundamentos, que se usem aqui muito as Escrituras Sagradas. Naqueles 4 anos que eu mencionei, que eu estava estudando de maneira sabática, inteiramente dedicado a isto, eu consegui fazer um estudo profundo das Escrituras Sagradas para fazer na minha mente uma conexão com relação ao que a ciência vem explorando. E me deparei com coisas interessantíssimas. Quando você vê que há um reconhecimento de que no cérebro humano há um ponto de conexão com o Criador, e isto é admitido pela ciência hoje, desde 2005, esta teoria está sendo implementada, está sendo cada vez mais divulgada e avançando. Por quê? Porque ela trouxe um conceito de inteligência espiritual. Este conceito de inteligência espiritual leva você a saber que na sua vida tem mais do que pura e simplesmente uma parte intelectual na sua mente e de uma parte emocional. Há também o lado espiritual, aquilo que vai fazer o amálgama, vai fazer a junção para que você possa estar na sua mente criando novas condições de hábitos para que possa então mudar o seu sentido de vida, sair da mesmice. Ora, já se sabe que quem tem um resultado e não gosta deste resultado, para mudá-lo, precisa colocar energia em cima, precisa fazer alguma coisa. Não é simplesmente continuar na zona de conforto, esperando que aquilo mude automaticamente se você não fizer nada por você. Então, isto é importante para que você compreenda que, depois de nascer de novo, você precisa começar a investir. Investir em você. Ninguém mais fará isso para você. E este investir é na compreensão de como as coisas funcionam. É onde você vai começar a entender o que são leis universais. Você precisa começar a pensar.
O pensamento é aquilo que o Criador nos deu, que faz a diferença total entre os demais seres. Nenhum dos outros seres vivos, sejam plantas, sejam animais, pensam como o homem pensa. O homem tem as chamadas faculdades superiores mentais, tem que saber ativá-las. E é esta compreensão que você precisa buscar para conseguir dar o sentido na sua vida, fazer com que a sua vida dê a você tudo aquilo que você deseja. Existem coisas por trás disto que você precisa compreender, e o que eu estou dizendo é: procure compreender isso. As maneiras que tem são várias. Uma delas, por exemplo, é você comprar uma série de livros, ou mesmo não comprando, vendo via internet uma série de audiolivros, e que são aí até às vezes gratuitos, e começar a buscar entender como as coisas funcionam. Muito do meu aprendizado passou por aí, mas também, se pessoas outras já haviam avançado nesse assunto e tinham condições de colocar para nós, através de mentorias, todo um conhecimento, por que não usá-lo? Por que reinventar a roda? Isto já faz parte de um primeiro pensamento. Curioso é dizer para vocês que 95% da população humana pura e simplesmente não pensa. Não pensa. Ela tem a sua mente ocupada com uma série de coisas, com preocupações, o que por sinal vai trazer medo, o que afasta a razão e faz com que a pessoa entre em ansiedade. Mas vamos lá, vamos retornar ao assunto. Você precisa entender de fato e cada vez mais avançar e aproveitar ao máximo tudo que há no mercado que pode te acelerar neste processo. Como digo, você não precisa reinventar a roda. Você precisa investir em você. Você precisa começar a procurar tudo que possa fazer com que você entenda quem você é, o que você está fazendo aqui, quais são as suas diferenças com relação aos animais, o que são as leis universais e assim por diante. E começar a juntar tudo isto. A vantagem, quando você usa uma mentoria, é porque você não está descobrindo tudo novamente. Você já está recebendo muita coisa pronta. E como você é uma pessoa que pensa, ou deveria estar pensando, você poderia estar conectando, gerando processos que fariam com que você tivesse uma vida na busca da sua plenitude. Ou seja, uma vida com sentido, usufruindo de tudo que é possível aqui na face da Terra. Então eu dei um próprio exemplo meu com determinadas perspectivas, com determinados pontos de vista. O que você precisa fazer para que busque o seu propósito? Você precisa começar a compreender as coisas. E sempre chama atenção. Compreender as coisas não significa conhecer. Conhecer mexe com o seu lado intelectual. Você pode conhecer, mas se você nunca praticar, nunca se aprofundar no assunto, você vai ficar no conhecimento. Já ouvi falar, eu vim em algum lugar que é assim, é assado. Isso não te leva a nada. Você, se quer de fato saber como as coisas funcionam, precisa pôr a mão na massa, precisa praticar. E chama ainda atenção. O que significa alguém ter atitudes de excelência? Significa que pratica muito, porque só quem pratica vai atrás da excelência. Cada vez que você repete um processo, seja ele mental, seja ele físico, seja do jeito que for, você vai tendo mais habilidades, você vai cada vez mais chegando perto disso que nós estamos chamando de excelência na nossa vida e em nossas atitudes. Então, que fique claro isso. Como sempre coloco, nós sempre recebemos objeções sobre dar sentido à vida. Sempre há coisas que as pessoas colocam em suas cabeças, verdades, que precisam ser mudadas para que elas possam, de fato,
ter um propósito de vida que, como digo, vale a pena ter sido vivido. Nós estamos, em última instância, aqui para servir. Como servir, isso vai depender de cada um, mas existem várias maneiras e você vai ter uma vida que poderá desfrutar durante todo este caminho em que você se dirige para o propósito através de objetivos que você coloca como pontos de controle para atingi-los. Nestas objeções, uma das que aparece muito é: mas eu já cheguei no ápice da minha vida. A partir de agora, o que vai acontecer comigo é uma degradação. Isto não é verdade. Você está aqui para viver e viver bem até o último dia da sua vida. Verdades foram colocadas no passado de que depois que você atingisse uma certa idade, você não teria mais valor. Olha que incongruência que nós estamos falando. Como se você que teve experiência de uma vida inteira, ao chegar aos seus 60, 70 anos, deixa de ter valor. Muito pelo contrário. Você tem valor e você precisa ser explorado naquilo que você compreende de vida por outras pessoas, até para que elas possam estar trabalhando através do seu raciocínio se os hábitos que você tinha são ainda verdades ou não. Mas elas vão te ajudar, elas vão ter alguma coisa a trazer para você de conhecimento. Muitas vezes você pode estar naquele estado em que as verdades que você tem são bem piores do que aquelas que esta pessoa pode te aportar. E normalmente é o que acontece. As pessoas que pura e simplesmente acham que chegaram num ápice e se entregam a uma vida degenerativa, essas pessoas não foram acordadas a tempo, não nasceram de novo. Então elas não entendem que até o último dia de sua vida elas podem estar dando muitos frutos, estar auxiliando muitas pessoas, ou seja, estar servindo. Mais uma vez, deu sentido à sua vida e buscou o seu propósito, servir, e viveu. Olhe para mim aqui, com 67 anos de idade, há alguns anos já estou trabalhando para ter uma vida muito longa. Por quê? Porque eu tenho muito para aportar a pessoas em função do que vivi, de culturas que eu conheci, outros países, outras épocas, outras coisas que essa integridade que está acontecendo hoje está deixando às vezes até para trás. Isto você precisa saber que pelo menos existiu. Eu sou um engenheiro eletrônico de base. Pergunto para você, quantas pessoas que estão hoje trabalhando no lado da eletrônica sabem como realmente funciona os processos de você fazer a integração dos chips? A grande maioria já pega o chip montado e testado e sabe que aquilo ali tem uma função, tipo um relógio digital ou um amplificador de áudio, mas não tem a menor ideia, a não ser aqueles que produzem isso e que se aprofundaram, compreenderam como isso funciona. Estes sim, estes sabem o que é um transistor, o que é um capacitor, uma resistência, enfim, porque esses conceitos de base, estas pessoas que têm mais idade, trazem para vocês entenderem às vezes e compreenderem que não é pura e simplesmente da maneira que você vê superficial. Você não dá valor a muita coisa que você vê na superficialidade. Você vai dar valor se você investir naquilo. Você vai dar valor se você, de fato, buscar uma compreensão mais aprofundada, mas mais que isso, que praticar. Este exemplo que eu dei da eletrônica, ele pode não parecer muito interessante, mas vamos lá. As eras, a maneira com que o homem se desenvolveu, fez com que realmente hoje você entenda de módulos de eletrônica. Mas não deixe para trás aquele conhecimento básico de eletrônica, porque estes módulos são construídos segundo estes fundamentos.
E isto poderá auxiliar você a entender melhor o que está acontecendo. Se você tem o conhecimento da base, você tem uma vida diferenciada. É isso que eu estou dizendo. Então, esta objeção de que estou no ápice e agora não tenho mais o que fazer, ela precisa cair por terra. Você será útil até o último dia da sua vida na face da terra. Mas você precisa entender por quê que você precisa fazer isso. Você precisa nascer de novo e assim por diante, em função de tudo que eu já falei hoje aqui para você. Outra objeção que é comum chegar a mim é: mas eu estou vivendo muito bem, eu estou com tudo que eu sempre quis, uma boa casa, carros, viajo quando quero, faço isso, faço aquilo. Aí você pergunta: mas você está obtendo isso tudo através de quê? Que tipo, digamos assim, de recurso que você precisa e que não está faltando? Aí a pessoa vai dizer: ah, mas eu ganho muito bem, eu sou funcionário de uma grande empresa, eu estou avançando cada vez mais, a tendência é cada vez ganhar mais. Pare para pensar o seguinte: há limites que você coloca em sua mente. Este ganhar te leva a uma zona de conforto, porque se você for olhar o que esta pessoa está fazendo, já há muito tempo é exatamente a mesma coisa. O fazer exatamente a mesma coisa, porque sabe que aquilo dá o resultado que se espera, vai fazer com que os seus resultados sejam sempre os mesmos. E se eles sempre forem os mesmos, vamos agora entrar no lado espiritual do processo. Se eles sempre são os mesmos, você não está crescendo, você está vivendo, você está no que eu chamo de zona de conforto. Viver numa zona de conforto significa não se desafiar a buscar coisas maiores. Dê uma olhada na vida desses magnatas que tem por aí, que hoje buscam trazer o bem para todos, para servir através de projetos sociais, através de uma série de empreendimentos que são feitos buscando trazer aos demais que não têm a mesma, digamos assim, visão que ele tem, pelo menos um acalento na vida. Mas eu garanto para vocês, se essas pessoas que estão recebendo essas benesses por parte destes magnatas que investem nesses projetos, entre elas se levantarão outras que entenderão o processo, que elas estão ali e não vieram para cá para vegetar, não vieram para cá para pura e simplesmente passar uma vida. Então, o que nós temos que fazer? Deixar de lado esta zona de conforto. Isto não é para quem se desafia. Isto não é para quem quer ter abundância na vida. Isto não é para quem quer ter sentido, viver até o seu último dia de vida e viver bem. Então, mais esta objeção cai por terra. E uma terceira objeção, que chega a mim com uma certa facilidade, é do tipo: ah, mas eu já tentei de tudo, eu faço tudo, mas nada acontece, nada vai para o resultado que eu desejo. Ora, esse eu já tentei de tudo não é uma realidade, porque você tem que se desafiar até o último dia da sua vida. Este é um ponto a ser considerado nesta objeção. Mas o fato é que esta pessoa que diz eu já tentei de tudo e não tem jeito, é porque ela desistiu. E quando ela desistiu de alguma coisa, ela praticamente deixou de viver uma vida intensa, de buscar estar crescendo na sua parte espiritual, material, em todas as, digamos assim, áreas que tocam a sua vida. Então, pessoal, esta objeção, ela também se vai por terra. Por quê? Porque não é isto que nós estamos aqui para fazer. Esta pessoa sequer sabe o porquê que ela está aqui. Ela não buscou a compreensão do seu sentido na vida.
ela não buscou colocar o seu propósito, mesmo que distante, como algo que ela tem que buscar, como algo que este sentido está dando para que ela viva e viva bem, que ela alcance tudo aquilo que está aqui como recurso à sua disposição. E olha, são muitos, são imagináveis, são como barreiras na sua mente. Elas não existem. Esses obstáculos para você atingir e pegar os recursos que quer, isso não existe. Você pode lançar mão de qualquer recurso que a natureza te coloque. Só precisa saber como. Este como, é claro, tem suas condições. E é onde eu volto e falo. Precisamos compreender, precisamos cada vez mais buscar a excelência em nossos atos, para que a gente possa estar servindo. E para estar servindo, temos que ter sentido na vida. Por outro lado, pessoas me perguntam, mas qual é o jeito, então, errado que eu estou procedendo nesse momento que me leva a não ter sucesso na vida do jeito que você está falando, do jeito em que eu poderia estar buscando abundância? Olha, o jeito errado de fazer isso é procurar realmente ficar na zona de conforto. Ficar na zona de conforto, como eu já disse e repito agora, significa desintegrar, degenerar, mesmo que você esteja se autossustentando. Chegará ao ponto na sua vida em que você não achará razão de coisas que estão acontecendo nela. E sequer, muitas vezes, apesar de você ter títulos, de você conhecer muita coisa e até compreender tecnicamente e aplicar determinadas coisas, você não entende o que significa crescer espiritualmente, buscar a sua essência. Nós estamos agora mudando da era da informação para a era da intuição. Você sabe o que significa isso? A conexão com o seu Criador. Ela está disponível e você precisa ativá-la. Como você faz isso? Procure compreender. Vá buscar informações que te levem a entender o que significa fazer isto. E de que maneira fazer isto? Ou eu posso deixar claro para você que a ciência hoje comprova que você tem um Criador e que você está conectado a Ele, assim como a religião sempre disse. Então, pessoal, como que eu vou buscar dar sentido à minha vida? Qual é o jeito correto de trabalhar? Se você lembrar desde as primeiras palavras desse tema que eu estou trazendo a vocês, eu estou falando em compreensão, em compreensão. Foram várias vezes que falei sobre isso. Isso significa o seguinte: ninguém vai buscar compreender alguma coisa se não tiver o quê? Força de vontade. Se não tiver foco. Mais ainda, não vai buscar se não crer. E você sabe o que significa crer? Crer é ter fé, mas não é aquela fé que a gente tratou vários anos na religião dizendo, você tem que ter fé, e não te explicava como você poderia estar alcançando esta fé. Agora, com o desenvolvimento científico e o interesse científico por todos estes processos, você consegue entender que a fé, ela é uma das emoções que você pode agregar aos seus pensamentos. E é através dela que você vai obter as coisas, que você vai buscar as coisas na sua vida. Isto é muito importante. Por outro lado, qual é o antagonismo de fé? Qual é o contrário da fé? É pura e simplesmente o medo. Então, quando você vai buscar a compreensão e você começa a não querer aceitar determinadas coisas que estão sendo colocadas por religiosos, mesmo sem explicar fundamentalmente uma série de coisas, e através da ciência mais fundamentado, eu diria a você, você tem que querer e crer que este é o caminho, e não deixar este caminho e desistir
por qualquer razão. Não é assim. Não é mesmo. Você precisa entender que hoje você faz a gestão da sua mente se quiser. Se quiser buscar essa compreensão. E é através daí que você vai dar sentido na sua vida. Hoje eu vou simplificar a finalização deste tema, dizendo o seguinte: o que você precisa fazer como primeiro passo para alcançar o sentido na sua vida? É simplesmente se mexer. É simplesmente querer e crer e ir buscar. É só isso. Depende só de você. Você vai ter que fazer investimentos em você. E sempre chama atenção: ninguém investirá em você. Ou você investe, ou você continua neste caminho que você está hoje utilizando. Você precisa entender que há como ter realmente sentido na vida que o leve com prazer, com resultados espetaculares até o seu último suspiro. Isto é importante que você ponha na sua vida: sentido.